Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. E para ter o programa já registrado, estamos ao vivo agora, estamos em live. Bom, com a diferença da hora, eu tive que correr, porque eu estava pensando que era uma hora a mais. Então, Uma bom, hora mesmo. desde aqui estamos tudo bem, deixa só colocar o TikTok. Tem bastante pessoal no TikTok, Marcelo, que estão pendente de nós. Vamos colocar aqui. A ver aqui. Ok, aqui. Vamos embora aqui. Já estamos prontos aqui. Aqui estamos no TikTok também. Tem 15.000 pessoas no TikTok, que ultimamente, cada transmissão, nós temos no menos de 1.000 pessoas vendo o programa. Bom, eu estou muito contente porque estou praticando português novamente. Por aí tem um comentário de um rapaz que fala que meu sotaque carioca dá para ver, não? Que tem sotaque carioca. Eu não sei se isso é verdade, mas também eu posso falar como Nica Paulista. É Bom, isso aí, Preto. me conta, Marcelo, você tá agora. Que me Estamos em conta do Brasil, o navegação. que você tem escutado lá, quais que as novidades, a notícia, o que você tem para informar o pessoal aqui de Washington e de todos os Estados Unidos e Hispanoamérica? Bom, Preto, você tinha comentado que seria conveniente falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. E o ano que vem nós vamos ter eleições, a gente chama de eleições gerais, mas não são eleições gerais porque agora, 2024, nós tivemos as eleições para prefeito e vereador. Prefeito é alcaide, né? E Uhum. vereador seria aquele conselheiro municipal. Então, é uma eleição específica. De 4 em 4 anos tem eleição, mas tem esse gap, essa diferença de 2 anos entre uma eleição e outra. Obviamente que o público, de um modo geral, gostaria de ver uma eleição unificada, uma eleição geral de fato, onde na mesma data se elege todos os cargos públicos. Então, assim, a diferença é que em 2024 foram prefeitos, são chamadas eleições municipais, foi prefeito e vereador, e agora, em 2026, nós vamos ter as eleições gerais, que vai presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. As eleições brasileiras, elas têm duas fórmulas de cálculo para eleição. Nós só chamamos de eleição majoritária, que é quando a maioria, quem tem a maioria dos votos está eleito, e nós temos o sistema proporcional, e é quando o partido que forma a maior quantidade de votos, ele consegue a maior quantidade de cadeiras. Então, te dou um exemplo. Na eleição legislativa, onde você vota no município para o vereador, para o conselheiro municipal, ou para os deputados estaduais e federais, nas eleições gerais, o partido tem muito peso, porque eles fazem um cálculo da quantidade de votos válidos, e aí são excluídos as abstenções, votos nulos e votos em branco da contagem. Eles só pegam os votos válidos e dividem pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas. Então, esse valor que dá esse resultado dessa divisão, a gente chama de quociente eleitoral. Então, o partido político que tem, Aqui o de nome repente, inconsciente ou consciente? quociente. O resultado de uma divisão é o quociente. É o quociente eleitoral. Ah, E ok, também consciente tem matematicamente falando, não? isso. Não, E tem não, o não quociente. linguisticamente. Não, não, Porque não, é. E tem poderia ser inconsciente, porque também. na Venezuela tem, e muitos países da Hispanoamérica tem, que é o voto lista. É o voto Isso. lista. O partido faz uma lista com tudo aquele que não ganha uma eleição no prédio que ele mora, para a junta do Aham. condomínio.
Eles não ganham em nenhum Aham. lugar mais. Eles colocam no voto lista, então ficam como deputado, como senador, que ficam com algum cargo, porque eles se arrumam isso. Aqui é um pouco diferente desse modelo, porque no caso do partido, a gente chama legenda, né? O partido é como se fosse, vamos pegar um exemplo de um time de futebol. Você tem lá 11 candidatos disputando uma eleição onde tem vários times, vários partidos, cada um com seus 11 atletas disputando vaga. Então, eles pegam a soma dos votos dos 11 do mesmo time e vê quantas vezes, quantas cadeiras eles fazem, baseado na conta do quociente eleitoral. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que esse quociente eleitoral seja 100 mil votos. Então, a cada 100 mil votos que o partido, que todos os membros desse partido somados fizerem 100 mil votos, a cada 100 mil votos eles ganham uma cadeira. E o mais votado do time pega a primeira cadeira. O segundo mais votado pega a segunda cadeira e assim sucessivamente. Entendeu? Então, assim, existe uma certa preocupação de que os partidos que são mais fortes financeiramente têm uma vantagem muito grande na campanha e na nomeação de quem serão os candidatos do partido. Então, essa é o proporcional. A eleição majoritária é aquela onde quem tem mais voto ganha. Geralmente é para prefeito, presidente, senador, que são cargos mais elevados. No caso de executivo, que seria presidente, governador e presidente, nós temos eleições em 2 turnos, com uma única exceção. No caso de prefeito, do alcaide municipal, você só tem eleição em 2 turnos se a cidade tiver mais de 200 mil eleitores, porque aí você consegue filtrar os 2 melhores candidatos no segundo turno, e nesse caso, quem tiver 50% mais um dos votos está eleito. Então, mas as cidades que são menores, se você tiver 6 candidatos e um apenas tiver, sei lá, 25% dos votos em comparação aos outros, esse está eleito sem ter a maioria dos votos. Então, existe uma crítica a esse modelo também, que deveria ter, no mínimo, 50% mais um dos votos. Então, para presidente é a mesma coisa. Quem tem mais voto é eleito, quem é mais senador é eleito. No caso do senador, como você vê, as eleições no Brasil são para cargos de 4 anos. Então, quando o candidato é eleito, ele tem 4 anos no mandato. Como são eleições alternadas, às vezes um candidato a vereador, a cadeira municipal, foi eleito, 2 anos depois ele tenta ser deputado. Então, se ele não conseguir a eleição, ele volta à condição de conselheiro municipal ou vereador. Ah, Essa é a ele não tem que crítica de abandonar o que cargo, não, a posição. não tem que abandonar o cargo. Exatamente, não tem. Mas E isso, essa é isso uma dá crítica. muita possibilidade de corrupção, porque é como o caso Isso, do presidente. O presidente pode ficar sendo presidente e ir para a campanha eleitoral. isso. Aqui eles reduziram, no caso de presidente, para uma única reeleição. Então, quando você ganha uma eleição para presidência ou para governador, você é eleito para 4 anos, você pode ser candidato por mais 4 anos. Quando eles se falam de unificação das eleições, ter uma única data, eles estão pensando em mudar para 5 anos. Então, com uma única reeleição também. Então, o ano que vem, por exemplo, nós temos eleição para presidente, senador, deputado, governador. Então, no caso do presidente atual, ele pode ser candidato novamente, Já, porque ele mas ficou O Lula pode ir para o processo eleitoral e ele pode usar o avião presidencial para se movimentar dentro do Brasil para ir à campanha. E isso não é pode peculado ser. de uso. Não legalmente não. Moralmente é condenável, porque existe um desequilíbrio de força. Mas legalmente falando, na lei atual, não é. Então ele pode. Agora, alguns cargos têm que ser descompatibilizados 6 meses antes. 6 meses antes ele tem que deixar o cargo, né, temporariamente, para ser candidato, no caso. O, quem foge um pouco à regra é o cargo de senador, porque a gente elege senador para 8 anos. Então, na eleição de 2026, nós estaremos votando para 2 terços, porque
cada estado da federação tem 3 vagas de Senado. Então, a gente elege numa eleição 1/3 e na outra eleição 2/3, e assim sucessivamente. Então, em 2022, nós elegemos 1/3 dos senadores. Agora, em 2026, são 2 vagas por cada estado, são 2/3. Então, são os 2 senadores mais bem votados por estado da federação, da União, e vão ser eleitos. É assim que funciona. Então, um modelo, mas o principal detalhe da eleição brasileira, e é muito contestada, não é o sistema digital de voto. Ele é bom pela velocidade, mas ele é ruim porque não há materialidade do voto, você não tem como Como conferir que é esse fisicamente. sistema da onde veio? Esse sistema tem alguma coisa que ver com o sistema eleitoral venezuelano? Sim, tem um. Smartmate da Exatamente. Venezuela. Exatamente. Então, assim, hoje existe um modelo de urna eletrônica mais avançada, que, se eu não me engano, se eu não estiver cometendo um erro aqui, foi adotada pelo Paraguai, e onde você, além de votar digitalmente e aparecer na tela o visor do seu candidato com o número, vai ser impresso uma cédula que não tem contato humano, e uma vez conferido e você votando, esse papel ele é cortado e é depositado na própria urna. Então, você tem o voto digital para acelerar a contagem dos votos, e você também tem o voto impresso, que é uma materialidade. Se você tiver dúvida de uma eleição, seja numa urna específica ou numa região específica, você pode pedir a auditoria, e o relatório digital tem que bater com a quantidade física dos votos. E É como que é esse a o modelo. auditoria? A auditoria pode se fazer em quente. É assim, durante o processo eleitoral, você tem a possibilidade de fazer auditoria ou só tem que esperar no Não, final ou não. no princípio? O voto ele é secreto, então não há como você acompanhar uma votação de qualquer cidadão que esteja votando. Até aí tudo bem. Mas cada partido, cada legenda, cada partido político, ele pode colocar 2, 3 representantes por cada urna para poder acompanhar o processo de votação. Isso acontece já. O grande problema que se diz é o seguinte: o presidente da mesa que está administrando aquela urna ou aquela sessão eleitoral, ele tem acesso, ele tem um código de acesso à urna eletrônica para permitir a votação. Por exemplo, eu, quando me apresento para votar, eu dou minha identidade, ele me identifica num caderno, ele tem impresso de votação, onde ele vai me dar um comprovante de que eu participei da eleição, e ele libera a urna para eu votar. Até aí tudo bem. O grande problema é que, quando acaba a eleição, às 17 horas do dia da eleição, existe um prazo muito longo para ele apresentar os cadernos de quem faltou na eleição. E aí existe uma dúvida e uma crítica de que ele nada impede dele ver quem são os faltosos de interesse e ele votar por esse pessoal. Essa é uma crítica muito dura que fazem. Então, tá me ouvindo ou caiu o sinal? Sim, sim, tô, não, não, tô te ouvindo. Ah, tá bom. Então, é assim mais ou menos que funciona. Então, o modelo brasileiro precisa de reparos, de melhorias sensíveis para não ter dúvidas sobre o processo e a transparência da contagem dos votos, porque tudo isso aí é totalizado em Brasília. Eu acho que o único judiciário do mundo que tem uma justiça especial, especializada em eleição, eu acho que é o Brasil, como justiça, como judiciário. Enquanto o aparato do judiciário normal já daria conta de acompanhar e comandar um processo eleitoral. Mas, assim, por exemplo, se você tiver, por exemplo, em 2024, quando houve eleições municipais apenas, a totalização também é em Brasília. E isso não faz sentido. Tem que ser uma totalização municipal e comunicar a região de São Paulo, no caso, né? Ou a região do Rio de Janeiro, ou a região da Bahia, e assim sucessivamente. O sistema hoje ele carece de melhorias para dar mais credibilidade ao processo eleitoral. É um processo rápido, a votação, a contabilização dos votos eletrônica realmente é um avanço, Desde mas não quando é 100%.
desde quando o Brasil faz as votações eletronicamente? Se eu não me engano, desde 2002, 2004, por aí, 2006, tem 2004. mais, tem uns 20 anos. Nós começamos mais, porque o Foro de São Paulo, eles chegaram, eles acordaram que já pelas almas não dava para ter o poder. Então eles viram que o sistema, que a democracia tinha uma debilidade, que é a parte eleitoral. Então eles sequestraram todos os sistemas eleitorais dos países. Na Venezuela sequestraram o sistema eleitoral e trocaram o. Eu não vou falar que antigamente não tinha também coisa ruim no sistema eleitoral manual. Claro que sim tinha, porque o partido no meu país, a Acción Democrática e COPEI, eles acordaram que 5 anos um, 5 anos o outro. E assim eles manipulavam ao povo pô, eles levaram o país nosso até o chavismo. Por culpa deles chegou o chavismo, porque não, realmente a gente não tinha pessoal bom para governar. Então, eles sequestram o sistema eleitoral e eu estou te falando com propriedade porque eu trabalhei com Súmate, que é a organização que formou a Maria Corina Machado, com Alejandro Plas. É uma organização cidadã que nós fazíamos Contraloria Eleitoral. Nós formamos 60.000 cidadãos que estavam no momento do processo eleitoral. Tanto assim que o governo não gostava, porque nós tínhamos a possibilidade de contar o pessoal que ia votar tratar de poder ter uma auditoria em quente. E depois, no final, nós também revisávamos o processo estadisticamente. Então, nós tínhamos muita diferença de que, de repente, você aí no Rio de Janeiro, pô, vamos falar, em Copacabana, que é um extrato social mais ou menos, e o outro centro era em Leblon, que também é muito bom, é mais ou menos o mesmo extrato socioeconômico. O Lula ganhava no centro com 90%, e em outro centro ele perdia com um 70%. Então, são mostrários eleitorais que não concordavam estadisticamente. Então, assim foi que a Maria Corina, depois de toda essa preparação, 20 anos de preparação, foi que deu para o 28 de julho do ano passado começar a contar tudo e ter as actas, não todas as actas, porque era impossível, porque eles escondiam as actas, o papelinho, o papelzinho, eles escondiam, e nós com os papelzinhos deu para ver que o Maduro perdia. E eu te garantizo, eu falei para a pessoa do Bolsonaro, quando o Lula e o Bolsonaro correram, que eles iam a fazer as coisas ruins. E aí, só que o Exatamente. Bolsonaro ficou calado, eu não sei por quê. Mas eu Ao acredito criticar, que a eleição ganhou o Bolsonaro. exatamente. A crítica do Bolsonaro é com relação à falta de transparência na contagem dos votos. Porque essa totalização em Brasília, muitas vezes tem lá um gap de tempo onde eles não anunciam e de repente muda o cenário da eleição. Então, assim, existe uma dúvida se existe algum tipo de algoritmo matemático que faz algum tipo de diferença, porque você não tem como provar fisicamente um papel, com vários papéis, várias cédulas, existe uma discrepância entre o dado oficial e o dado real que está na urna. Então, essa é a crítica, né? E por causa disso ele foi perseguido. Como qualquer um que falar contra o sistema hoje pode ser perseguido. E isso é ruim, né? É uma democracia falha. E tem um detalhe curioso, Preto, é que assim, a diferença entre a eleição, por exemplo, do Brasil com a dos Estados Unidos é que, por exemplo, aqui no Brasil, você não pode ser candidato a nenhum cargo público se você não estiver vinculado a um partido político. Nos Estados Unidos, você tem as candidaturas independentes, onde independe de você estar vinculado a um partido político. Então, no Brasil, existe a crítica dizendo o seguinte: eu não voto em quem eu quero,
Eu voto em quem os partidos já pré-selecionaram, porque qualquer um deles que for eleito, para o partido tá bom. Porque se você depende do partido para lhe dar vaga, para você sair como candidato oficial por aquele partido eleitoral, você já não tem o candidato ideal para ser candidato para o público, porque você vai ser um candidato do sistema, você vai ser um candidato do partido, da legenda, da ideologia e assim sucessivamente. Então não é uma democracia 100% positiva, porque você não tem a possibilidade de votar em candidatos independentes, que sejam, que muitas vezes você pode ter um candidato independente, carismático e muito bem preparado para uma função, por exemplo, municipal, como prefeito, como alcaide. Mas se ele não for vinculado a um partido político, ele não pode ser candidato no Brasil. E isso é ruim, porque quem controla o partido no nível municipal, no nível regional, estadual ou nacional, controla as vagas. Ele só dá vaga para quem já é do time deles, digamos assim. Isso é muito ruim, não, porque É, eu que conheço o Brasil, bom, eu não sei se tem cambiado, trocado, não, em 20, 30 anos, não, que a gente estudou lá, né? 30 exatamente. anos. Oh my 37, God, o tempo vai é voando. verdade. Vai voando. É, eu sempre considerei o Brasil muito mais ordenado e menos corrupto que os países da Hispanoamérica. E, Mas a era Lula destruiu essa credibilidade. é, Essa é uma observação minha, longe de qualquer paixão ideológica. Mas você falou bem aí, Foro de São Paulo, esse pessoal, a ideologia atrapalhou a política brasileira. E aí, essa ideologia foi incomodando, incomodando, e surgiu o fenômeno Bolsonaro, que o sistema não previa e não o aceita até hoje. Tanto que estão perseguindo o Bolsonaro, porque sabem que se ele for candidato, ele vence qualquer candidato do sistema ou da ideologia de esquerda. já. E você, qual, que tem planejado você para o futuro? Você falou que o ano que vem vai ter eleições presidenciais, não é? Vai ter eleição presidencial. Você tem algum contato com. Bom, eu vi o filho do Bolsonaro nesse ano aqui, mas eu não sei se eles ainda entenderam contra que eles estão lutando. Eu não estou seguro de que eles sabem com que estão lutando eles. Por quê? Oh, não, não vou falar que sou ingênuo, não, não. Sino que na Venezuela nós aconteceu para a maioria dos políticos. Eles não sabiam com que estavam se enfrentando, que era com manipulação eletrônica, o sistema feito pelos russos, os chineses, tecnologia pura. Eu não sei Correto. se no lado do Bolsonaro e se você está pensando em correr, nós podemos colaborar muito com vocês para a parte eleitoral, porque eu estou seguro que não é possível que um ex-presidiário seja novamente o presidente do Brasil, assim como Não é uma verdade. representante do M19, que é a presidenta do México, ou Exatamente. o Petro, que também era membro do M19, é o presidente da Colômbia, ou Daniel Correto. Ortega, violador de garotinhas, é o presidente da Nicarágua. Então, a única Isso, explicação que tem é que o povo não é tão ruim como para escolher esse pessoal. sem dúvida. E eu acho que isso é a resposta que o Trump está dando na região, posicionando navios de guerra no Caribe, na Venezuela. Eu acho que não é só a questão da Venezuela, eu acho que tem a ver com Colômbia, Nicarágua, propriamente Cuba, que é histórico, e também Brasil. Eu acho que o recado é claro. Até porque aqui, por exemplo, o público em geral apoia qualquer iniciativa contra narcotraficante, que destrói famílias inteiras, né? E assim, e politicamente falando, o Trump, simbolizando os Estados Unidos, é a única, talvez seja a última chance de uma democracia ocidental legítima. Então, assim, as pessoas veem com bons olhos, do modo geral, o público, essa movimentação militar, essa resposta mais enérgica do governo americano, ao contrário do governo brasileiro. O governo brasileiro, obviamente, o governo da Colômbia, o governo da Venezuela,
o governo da Nicarágua não querem esses navios na região porque temem que vai sofrer as consequências sérias, né? Mas o público, de modo geral, no Brasil apoia essas medidas. E eu acho que o que nós estamos fazendo agora é muito importante para a história do futuro, porque por Sem dúvida. primeira vez estamos gerando essa ponte para que o Brasil e o pessoal que fala hispana e os que falam inglês, todos os de direita, nós tenhamos a mesma informação. Sim, Correto. porque informação é poder. Se você não sabe Sem o dúvida. que eles fizeram na Venezuela 10 anos atrás, talvez vão fazer agora no Brasil. Correto. Exatamente. Então, O caminho é o mesmo. minha mensagem, e para você, que você tá na política, é vamos na frente, vamos formar uma organização lá no Brasil. Eu acho que já vocês têm algumas organizações de formação de Contraloria Eleitoral para o cidadão. Vamos reforçar essa luta por que não? Vamos trabalhar para obter o poder no Brasil. Para que você vá para Brasília, ao Congresso, para que outros como vocês vão para o Congresso, porque se nós os bons, porque é uma luta entre o bem e o mal. Sem O dúvida. pessoal que é bom não se interessa em participar, os maus Esse, sim vão participar. é porque não existe vácuo no poder político. Se a gente não ocupa esse espaço, ele vai ser ocupado pelo outro lado. Que é o que aconteceu normalmente, porque você não, anteriormente você andava preocupado por criar uma empresa, ou trabalhar, ou ter dinheiro, que é o normal, o que a gente faz. O pessoal da direita o que faz é trabalhar. O de esquerda, ele nunca trabalha. Você vê o exemplo do Exatamente. Karl Marx. O Karl Marx, ele foi mantido pelo seu pai e sua mãe. Depois foi mantido pela mulher. Depois, Isso. não satisfeito, ele engravidou a mulher que trabalhava na sua casa. Mas ele não assumiu que esse filho se lo deu ao Goebbels, o amigo. E também, como não trabalhou, um filho dele morreu porque ele não tinha para comprar a medicina. Então, É impressionante. essa filosofia, o que criou a filosofia do marxismo, é ele foi um estúpido, era um estúpido, mas mais Ele era um estúpido é o demônio. Lula, o Maduro, que pega a filosofia para tentar governar um país, que uma filosofia que tem fracassado na Rússia, morreram 23 milhões de pessoas, na China, o Correto. Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas, quer dizer, uma Correto. filosofia que tem mais de 150 milhões de mortes. Sem Então, dúvida. por isso é que eu estou muito contente falei com um pessoal aqui nos Estados Unidos e eles falaram, bom, nós temos que ter do Brasil uns 5, 6 programas. Por Sem quê? dúvida. Porque vamos na frente. Por primeira vez a direita está se defendendo. A Sem direita tem dúvida. um discurso, porque antigamente eles não gostavam do discurso da direita, quando você ia para uma população pobre e você falava, não, você tem que trabalhar, você tem que ser responsável pelos seus filhos, você não tenha tanta família, tanto filho, porque senão você vai ter que manter. E o esquerda ia, Correto. não, continua fazendo o que você está fazendo, que nós não vamos encarregar de teus filhos, a educação não esquenta, não, nós vamos fazer tudo para que você tenha a educação gratuita, para que você tenha a medicina e a saúde free, De gratuita graça também. para ela. Então, E o desastre está aí. e o desastre está aí. Então, eu acho e você pode começar a procurar pessoal lá para que a gente faça entrevista para eles. Sem dúvida. E se temos que fazer debate com o pessoal da esquerda, vamos fazer. Você é bom porque Correto. você era muito bom estudante. E eu gosto também de estudar. E vamos fazer, porque isto é o conflito das ideias. Das Sem ideias. dúvida. Mas agora vejam como, porque na Venezuela eles falam que a esquerda se quebra as pernas e depois te aluga a cadeira para que Exatamente. você. E- É E verdade. quando você não faz o que eles querem, O, tira a o grande, cadeira para você.
O grande desafio, Preto, é que a direita está sempre à disposição para debate de alto nível. A esquerda, quando perde o argumento, ela é assassina, ela mata. Vê aí o Uribe na Colômbia, você vê aí quantos atentados tentaram pegar o Trump, Bolsonaro atentaram contra ele, né? Bolsonaro, Uma faca, uma Bolsonaro é um facaça. caso, facada, exatamente. É impressionante, quando eles não têm mais argumento, eles ofendem, eles criam dossiês mentirosos, eles atacam você de forma pessoal, eles mudam, eles não combatem de forma correta, honesta. Esse é o grande problema. É que ele fazia o É que como se, fazia Aham. é como se um policial tivesse que debater com um bandido, um marginal, um delinquente. Não existe o mesmo nível de discussão, de debate. Porque eles têm um relativismo ético. Quando Zero, eles roubam, é bom, porque eles estão roubando para os isso, pobres. Quando isso. a esquerda faz alguma coisa, isso é ruim. Então, mas Aqui a gente tem um ditado que, desculpa te cortar, mas tem um ditado aqui que diz assim, que o Lula, ele gosta tanto de pobre que ele os multiplica. é, bom, É, meu país tinha um intelectual que ele falava, eu não sei, não lembro a tradução para português, mas pendejo, eu não sei se não existe em português. É não, como que o pessoal a pessoa que é assim, sabe, todo mundo faz com ele o que quiser, não? é, Bom, é, e Arturo Lapriete falava, o problema não é que tenha pendejos no país, o problema é que não, otário. são muitos e É, eles podem até eleger o presidente. exatamente. Então, Pendejo é o otário. otário, essa é a tradução, exatamente. É, Então, eu acho que chegou o momento de nós acordar ao pessoal. Acorda, porque a esquerda ela entra como um marido que vem com a mulher e traz flores, traz tudo mais. Depois que está com ela, dá porrada nela. Né? E a mulher sigue verdade. namorada dele aí, porque É, já ficou até com o síndrome de Estocolmo, não? Como do exatamente. sequestrador. Nós temos venezuelanos que apoiam os demócratas, e os demócratas o que fazem é, tudo o que eles fazem é para que o Maduro continue no poder. E eu falo, mas Absurdo. você apoia ao pessoal que está apoiando ao chavismo. Isso é Pois é, doido. você vê, o Preto foi até emblemático agora, a COP30 em Belém do Pará, você conhece Belém também, Uhum. e a, o discurso ontem, se eu não me engano, do primeiro-ministro alemão, dizendo que toda a comitiva estava dando graças a Deus que tinha voltado para a Alemanha, porque eles conheceram basicamente o inferno no Brasil, e que eles tinham que valorizar muito tudo que eles têm de bom na Alemanha, porque eles são um país maravilhoso comparado com o que eles tinham acabado de ver. E é um É. absurdo, uma vergonha nacional para o Lula. Diplomaticamente falando, o Lula é cada vez menor, ele é um anão diplomático no mundo. Mas a máquina estatal, que recebe dinheiro do governo para fazer propaganda, tenta vender a imagem de que o Lula é um grande líder. É um Não, absurdo. Lula não gosta de trabalhar. Eu lembrei, o Chávez falava que não podia trabalhar para que o pobre saíra do pobre, porque se o pobre saía do pobre, ia para a classe meia alta, ele depois não votava pela esquerda. Então ele tinha que Exatamente. manter todo mundo como pobre, para que Isso, votaram por eles. é isso aí. Imagina, é maquiavélico o pensamento. No meu livro, O Exatamente. Socialismo é a Grande Estafa, eu fiz uma recolecção de todas as filosofias antes de Sócrates, pré-socráticos, e Ah, para tentar procurar as fontes da esquerda. E a esquerda não tem filosofia. Eles, não. eles, E eles são assim, ó, oportunistas. eu convido o público a fazer uma pequena reflexão. Essa usurpação da pobreza, da miséria, e é isso que você falou do Chaves e de qualquer líder de esquerda, de manter o público na mais profunda pobreza e miséria, quantos talentos que deixaram de surgir na sociedade brasileira, talentos do nível do Bill Gates, do Elon Musk, ou de, né?
do Sabin, que criou a vacina contra a poliomielite, e aí vai. Crianças que poderiam ter tido acesso à educação de alto nível, que são gênios de nascimento, mas que ficaram afundados na lama da miséria. Esse é o grande problema, né? Quantas crianças se perderam no mundo ou entraram para o crime organizado para fugir da miséria de alguma forma? Eu não estou nem justificando, só estou explicando que tem muita gente que, para fugir da miséria, entra para umas aventuras e tem vida curta, né? Porque um delinquente tem vida curta, né? Enfim, essa reflexão que fica, será que vale a pena apoiar politicamente essas pessoas que é, impedem que as pessoas saiam da pobreza e vão para a classe média ou a classe alta por mérito, por trabalho? Esse é o ponto. Bom, para ele, o pessoal lembra que a verdadeira independência é no poker, no bolsillo, no bolso. Exatamente. Se É você é isso. independente economicamente, você realmente é independente. Se você depende que o Exatamente. governo dê para você a comida, a Isso. segurança e tudo, você sempre vai depender do outro e nunca vai ser livre. Essa é a nova esclavitud. Eu vou recomendar Exatamente. meu livro A Esquerda de Merda, está em Amazon, Uhum. em português. Ó, que E bom. tem o outro livro que já vem, que é Socialismo, a Grande Estafa. E ali você vai poder entender muito do que nós estamos falando. Bom, muito obrigado. Já fica um minuto. Vou deixar um minuto para você se despedir. E muito obrigado. Até a próxima semana. Não? Bom, Preto, obrigado aí pela oportunidade. Espero que os nossos congressistas, sejam eles senadores ou deputados federais, principalmente, eles façam uma revisão desse processo eleitoral, permitindo com que a, a, exista realmente uma transparência na contagem pública dos votos. Que esse eu garanto que vai abrir espaço para muita gente boa em cargos públicos brasileiros. Tem muita Bom, gente boa candidata. muito obrigado. Bom, então você é o Obrigado, produtor do Preto. programa. Procura o próximo tema e na semana que vem estamos aqui. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Estados Unidos. Muito obrigado, Hispanoamérica. Até Tchau. mais. Até mais.